Ok, turma? Vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula com o Daily Routine. E aí na aula passada, nós vimos o Simple Present, né? O Simple Present, como nós falamos, é a expressão verbal, né? Ou seja, a utilização dos verbos para que nós possamos falar sobre nossas rotinas diárias. Não foi isso que nós vimos? Então hoje eu vou fazer uma revisão bem rápida do que a gente fez na aula passada e vou dar continuidade ao Simple Present com a forma negativa, né? Então, só para fazer aquela revisão que nós fizemos, né, do Daily Routines, como a gente trabalhou algumas expressões verbais, né, como ações que nós fazemos todos os dias, né, é uma rotina. Brush your teeth, né, como eu posso observar aqui, né, brush your teeth, né, escovar seus dentes, né, take a bath, tomar banho, né, do homework, fazer as atividades. Então são rotinas diárias que nós já havíamos, na verdade, trabalhado, né? Deixa eu passar aqui só para a gente fazer uma rotina, não é nada rápido. Então aqui nós temos aí as imagens com essas expressões, né? Wake up, acordar, get up, levantar. A gente trabalhou sobre essa questão da diferença, né? Então get up, levantar, wake up, acordar, né? Have a shower, tomar banho, né? Go to work, ir para o trabalho. Have a breakfast, tomar café da manhã, né? Get dressed, se vestir, se arrumar. Então são expressões de verbos que nós usamos para falar de rotinas diárias, correto? Então a gente falou sobre isso aqui, eu dei alguns exemplos também sobre algumas frases que nós podemos estar utilizando, né? Então, she runs in the morning, né? She runs, ela corre pela manhã, né? E aí nós trabalhamos na aula passada sobre as regras, né? Então, run, como o sujeito aqui está sendo conjugado com she, que é uma terceira pessoa do singular, esse verbo recebeu o acréscimo do S. Por isso a gente trabalhou com essas regrinhas básicas, né? Continuando a nossa revisão, né? Aqui, né? Então, I eat breakfast. Eu tomo, essa é a ideia, né? Eu tomo meu café da manhã, né? E she eats. Então, nesse sujeito, o verbo não recebe o acréscimo da letra S. Por quê? Porque o sujeito I, eu, não é uma terceira pessoa do singular, é uma primeira pessoa do singular. Mas no caso de she, né? Então she é uma terceira do singular, o verbo recebeu o acréscimo do S, como eu posso observar aqui. Ó. She eats. E aqui está de vermelho para exemplificar. A mesma coisa acontece com watch. You watch TV. Você assiste TV. He, terceira pessoa do singular, watches. Aqui eu tenho uma regra dos verbos que são terminados com CH. Então eles recebem um ES. He watches TV. We go to school. We go to school. Ele vai para a escola. Nós vamos para a escola, na verdade. Então, Susan, que é uma terceira pessoa do singular, aqui é nós, é plural. Então, o verbo go, que termina com O, entra na regra dos verbos terminados em CH, O recebe o S. Susan goes to school. They do the homework. David does the homework. Né? São as regras básicas e eu falei com vocês, né, que era para vocês prestarem bastante atenção no sujeito, né? Se o sujeito é terceiro do singular, o verbo vai sofrer algumas mudanças, né? E eu preciso prestar atenção nas regras, né? E agora, né, nós vamos trabalhar com a forma negativa, né? Vamos ver como é que eu utilizo expressões, né? Eu vou formar frases, né, na negativa. A gente aprendeu na forma afirmativa, né? Eu vou para a escola todos os dias, né? I go to school every day, né? Mas como que eu vou fazer essas frases na forma negativa? Eu não vou, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos passar agora aqui, nós vamos fazer essa apresentação de tela rapidinho aqui. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar o Simple Present, como vocês estão vendo aí, Simple Present, né? Que é o tempo verbal presente do indicativo no nosso português.
que eu utilizo para falar de minhas rotinas diárias, né? E aí nós vamos trabalhar com a forma negativa, né? Negative form, né? A forma negativa. Vamos lá? Então, a forma negativa do simple present, né, é formada com o uso dos verbos auxiliares. Então eu preciso prestar bastante atenção nesses verbos auxiliares aqui. Então, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, eu vou utilizar esses verbos auxiliares. A maneira de eu colocar isso, a posição onde eu vou colocar os verbos auxiliares, que é diferente na forma negativa e na forma interrogativa. Mas nós vamos nos atentar somente para a forma negativa por enquanto. Então, a forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e das. Ok? Tem que prestar bastante atenção nessa questão aí. Ó. O do, esse dozinho aqui, é usado com os pronomes I, you, we e they, tá bom? Ou seja, os sujeitos que não são terceira pessoa do singular. I, you, we e they. Então, o do, relembrando, o do é usado com os pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar das, como nós estamos vendo aí, é usado com a terceira do singular. He, she, it. Relembrando, do é usado com os pronomes I, you, we e they. Tá bom? Já o das é usado com he, she e it, ok? Vamos lá, continuando. Vamos ver abaixo aqui agora, né, um exemplo, eu coloquei um exemplo de uma conjugação de um verbo na forma negativa. No caso, a gente vai ver o verbo work, que é o verbo trabalhar no simple present. Então vamos ver aqui esse exemplo. Aqui, então, negative form. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, o verbo to work. Então eu tenho aqui a conjugação, eu tenho as frases completas, tá bom? Preste atenção nesse meio aqui, que eu tenho em duas formas negativas. Então eu falo, I do not work. I do not. Então o do, ele está vindo depois do sujeito, ó. I do not work. Eu não trabalho. Observe que nessa frase aqui, depois do ou, tá vendo aqui? Ou, I don't work. I don't work. Eu fiz uma junção, mais um pouquinho para frente eu vou explicar um pouco como é que eu faço isso, tá bom? You do not work. You do not. Do e not separado. Duas palavras separadas. Ou you don't work. You don't work. Né? Eu fiz uma junção aqui do do e do not. Como é que eu faço isso, professor? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho. Observe que quando eu chego aqui nas terceiras do singular, eu coloquei aqui de vermelho só para a gente dar uma atenção a mais nessas questões aqui. Então, he, terceira do singular, eu mudo, não uso mais o do, eu uso agora o does, né? He does not work, ele não trabalha, he does not work. Aqui eu coloquei a he doesn't work, né? Então, eu fiz uma junção, tá bom? Lá para frente eu explico. She does not work, she doesn't work, it does not work, ou it doesn't work. We do not work, ou we don't work, e assim sucessivamente, tá bom? Então, uma coisa que eu preciso prestar bastante atenção é que na forma negativa, né, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa ou afirmativa, o verbo sempre é usado no infinitivo, sem essa partículazinha to, né? Eu coloquei aqui to work porque significa trabalhar, tá? No infinitivo, verbo não conjugado. Quando eu conjugo o verbo, quando eu tiro do infinitivo, eu já não uso mais o to. Observe que o to não entrou em nenhuma conjugação, tá bom? Prestar bastante atenção nisso, mesmo na terceira pessoa singular, eu já não uso mais o to. Tem que prestar bastante atenção nessa questão aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. As frases na negativa podem ser escritas de forma completa, né? Como no slide anterior ele explicou, né? Do not ou does not. Então eu posso falar do not separado ou does not separado, forma completa. A gente chama também de inglês formal, né? Gramaticalmente correto, escrito ou falado, do not, does not. Ou de forma contraída, né? Ou seja, eu posso contrair também as duas palavras e colocar como se fosse uma só, ou seja, don't, doesn't. É
é nada mais do que o do mais o not, né? Ou seja, fazendo essa junção dessas duas palavras, da don't. Então o que é que eu fiz, professor? Eu juntei o not com o do, retirei essa letra O e coloquei esse sinalzinho aqui que eu chamo de apóstrofo, né? Does mais not, doesn't, né? Juntei novamente o does com o not, tirei o O e coloquei esse apóstrofozinho, né? Don't, does. Quando você vai traduzir, é a mesma coisa, só a maneira de falar, né? que torna-se um pouco diferente. Posição do verbo em frases negativas, né? Isso também é outra, a estrutura da frase na forma negativa é interessante, tá bom? Aqui é o exemplo abaixo de como é que é estruturado uma frase na forma negativa. Então, primeiro eu tenho um sujeito, né? Na frase eu tenho um sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Pode vir com exemplo de nome de pessoas, né? Então, depois do sujeito, eu tenho o verbo auxiliar, né? Que é o do ou o das, né? A depender do sujeito. Mais o not, né? Mais o not. Mais o verbo principal, que aí vai ter o trabalhar, comer, sair e tal. E mais o complemento, né? Mais o complemento aqui, tá bom? Vamos lá. Dá uma chiadinha aí para dar uma... Então, simple present, eu tenho aqui alguns exemplos, né, de frases. Então, eu tenho aqui I do not live in Brazil. I, sujeito, lembra da estrutura? I do, auxiliar, not, né? Live é o verbo principal, morar, né? In Brazil. Eu não moro no Brasil, né? O verbo to live, morar, viver. Live é o verbo principal, tá bom? Mais um exemplo aí. He does not teach. He does not teach Spanish at the university. Ou seja, ele não ensina espanhol na universidade. He, sujeito, terceira do singular. Então eu utilizei does not. Eu poderia falar he doesn't teach Spanish at the university. Eu posso falar das duas formas. Eu posso falar he does not teach Spanish at the university. Como eu posso falar he doesn't teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade, tá bom? O verbo to teach, verbo ensinar. Vamos lá? They don't prefer Italian food. They don't prefer. Eu poderia também estar falando they do not, mas aqui tem they don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana. É o verbo to prefer, né? Então assim, a nossa aula de hoje foi bem rápida. Eu preferi trabalhar com vocês primeiro a forma negativa, para depois trabalhar a forma interrogativa na nossa próxima aula, para não confundir, né? Para que vocês possam entender principalmente a questão da estrutura do verbo, né? A estrutura da frase do verbo, né? O sujeito, depois o auxiliar, no caso aqui do, né? Para depois o not e depois o verbo principal. Prestar bastante atenção, né? Para lembrar também dessas questões diferentes, né? Eu posso falar do does not, doesn't, do not e don't. Eu posso falar dessas duas formas. Então, pessoal, eu vou estar colocando a atividade lá na plataforma da escola, tá bom? Do SES. Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês lembrarem, tá bom? Lembrar novamente a plataforma. E esse vídeo também vai ser postado no nosso canal, tá bom? No canal do YouTube. E aí eu peço a vocês que sempre dê o likezinho, tá bom? No nosso canal para dar uma fortalecida. Se inscreve também no canal para dar uma fortalecida pra gente aí, tá bom, galera? Tenham uma boa aula, por favor, assistam o vídeo. Podem repetir quantas vezes vocês quiserem para que vocês possam fazer a atividade, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham uma boa semana e goodbye, see you later.